Boa noite novamente, boa noite a todos, boa noite àquele que nos acompanha pela rede social do Facebook. Mais uma noite, nós vamos aqui iniciar a preleção da noite de hoje. Sempre felizes por nós estarmos reunidos em nome de Jesus. O tema da noite vai ser: o mal não merece comentário em tempo algum. Então, para nós iniciarmos, eu convido a todos, quem quiser, quem puder, de olhos fechados, nos acompanhar para que nós façamos uma prece. A sugestão é que nós façamos assim uma conversa com Jesus. Vamos imaginar a figura de Jesus à nossa frente, esse ser querido que quando aqui esteve nos deixou um cabedal muito grande de lições, de ensinamentos, de exemplos, e que ele continue sempre a permitir que nós, quando reunidos em nome dele, possamos aproveitar todas as lições que, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, estão contidas. Sempre que nós precisamos de um amparo, precisamos de algo que nos acalente, é só abrir o Evangelho. Ali estará a maioria das coisas que nós podemos aproveitar para o nosso aprendizado. Sempre que nós queremos, sempre que nós nos conectamos com a espiritualidade, a lição vem para o nosso ensinamento. Então, que Jesus e Maria, sua mãe, possa continuar nos abençoando, nos ensinando, cada vez que nós pedimos a presença dele. Que nós possamos continuar desfrutando de tudo aquilo que nós temos aqui no nosso planeta Terra, a natureza, os animais, a chuva, o sol, tudo aquilo que nós tiramos de proveito para a nossa sobrevivência nesse planeta que é um paraíso. Então, que nós possamos, mais uma noite, aproveitar as lições contidas no Evangelho na lição da noite de hoje. Que assim seja. Então, como eu falei, o mal não merece comentário em tempo algum. Essa frase, ela está nesse pequeno livro, chama-se Agenda Cristã. Ele foi escrito, foi psicografado por Chico Xavier em 1947, através do espírito André Luiz. E depois, em 1949, esse livro foi então editado e colocado à venda nas livrarias. É um pequeno livro, mas com umas lições muito legais para que nós nos deleitemos nessas lições contidas, como a lição da noite de hoje: o mal não merece comentário em tempo algum. Esse também é base para o caderno de temas da Escola de Aprendizes do Evangelho. Quem já fez, sabe do que eu estou falando. Quem não sabe, quando fizer a escola, vai perceber o que é. Um caderno de temas que é lançado 39 temas durante o curso. E o aluno vai discorrer sobre esse tema. O que nós estamos falando na noite de hoje é o tema número 8. E a lição vai ser nas conversações, é a lição número 9 desse mesmo livro. Além das lições que nós tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros, como o Livro dos Espíritos e obras do Chico de um modo geral. Mas as notícias que nós muitas vezes acabamos vendo, ouvindo, e hoje com o celular na mão nós ficamos ligados no mundo inteiro. Então, sempre que nós ligamos o celular, vai estar aparecendo alguma coisa. Se nós filtrarmos, o próprio Google vai direcionar melhor aquilo que nós estamos sintonizando. Assim como quando nós nos conectamos com a espiritualidade. Bons pensamentos atraem bons pensamentos. Maus pensamentos atraem maus pensamentos. Então, essa lição tem muito a ver com isso. O mal. Né? O que é o mal? Agora, se as mídias sociais, a TV, os jornais divulgassem notícias boas, teria a mesma audiência que tem para divulgar as más notícias? Então, quando a gente está falando do mal, o bem e o mal. O que é o mal? A ausência do bem. Assim que o que é a escuridão? A ausência da luz. Então, quando nós pensamos em alguma coisa, nós estamos nos sintonizando com aquela coisa. E se nós seguíssemos de fato
principalmente nós espíritas que conhecemos isso. Se nós seguíssemos de fato essa lição da noite, o mal não merece comentário em tempo algum, muita coisa a mídia, a imprensa de um modo geral, não tinha mais o que divulgar, né? Então, a influência dos meios de comunicação é muito grande, tanto para coisas boas como para coisas más. Mas quem acompanha, quem consegue selecionar, percebe que o tempo todo é muito mais notícia ruim do que notícia boa. Vamos dar um exemplo. O pai está saindo de casa de manhã e ele vê a van que vem buscar o filho, toda aquela criançada alegre, feliz, e o garoto ou a filha entra na van e vai embora. Ele tira o carro e sai para trabalhar. No trajeto, ele presencia um acidente de carro. Está lá, aí todo aquele barulho e sirene de ambulância e gente curiosa olhando. O que será que gravou na mente daquele pai? O filho entrando na van feliz da vida ou o acidente? Né? Então, por isso, nós vamos falando do mal. O que marcou mais para o pai serve de exemplo para nós também. O tempo todo nós estamos aí vivenciando coisas, vivenciando situações. Mas não podemos esquecer, existe tanta coisa boa acontecendo no mundo, né? É só nos conectarmos com as coisas boas. Quem gosta de ver, por exemplo, como aconteceu com o pai, de ver os detalhes do acidente? Nós somos muito curiosos nas coisas, né? E muitas vezes nós chegamos em casa, ou como acontece muito rapidamente hoje através do celular, principalmente nas mídias sociais, os detalhes do acidente. Vai cobrir tudo aquilo que ele lembrou de bom de manhã quando ele saiu de casa. Agora, se nós levarmos em conta o mal como sendo, por exemplo, a fofoca, não é uma maledicência, não é um pré-julgamento das coisas, fake news, né? A tão famosa e famigerada fake news, divulgação de mentiras. Por que nós fazemos isso? Essas duas coisinhas que nós citamos aqui, né? A maledicência e o julgamento, são pequenos, mas têm um potencial muito grande. Né? A fake news, se nós divulgarmos uma coisa que nós não temos certeza do que é maledicência. Vai prejudicar alguém. Nós temos exemplos. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, não julgueis a fim de não serdes julgados. Se eu divulguei alguma coisa de alguém, será que eu gostaria, me colocando na pele daquele que eu divulguei, que acontecesse comigo? Então, máxima de Jesus, não fazei ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse para você. Olha as inúmeras lições que nós encontramos no Evangelho. E uma historinha que ilustra bem essa situação da maledicência, do julgamento, do pré-julgamento, está nesse capítulo. Certa vez um homem tanto falou que o seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, no entanto, descobriram que ele era inocente. Ele então foi solto e, após muito sofrimento e humilhação, decidiu processar o homem que o caluniou. No tribunal, o vizinho disse ao juiz: mas os comentários não causam tanto mal assim. E o juiz ordenou: escreva agora num pedaço de papel todos os comentários que você fez sobre ele. Em seguida, pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho até a sua casa. Amanhã cedo você volta para ouvir a sua sentença. Sem pestanejar, o vizinho obedeceu e voltou tranquilo no dia seguinte, quando o juiz continuou a sua ordem. Antes da sentença, você terá ainda que catar todos os pedaços de papel que espalhou ontem. Mas eu não posso fazer isso, meritíssimo, respondeu o homem. O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar, e eu já não sei mais onde eles estão. Ao que o juiz respondeu-lhe como lição: pois é dessa maneira que um simples comentário pode destruir a honra de um homem. Muitas vezes as calúnias se espalham tanto a ponto de não podermos mais consertar o mal causado. E aí?
O pré-julgamento. Isso aqui é uma história, mas pode muito ter acontecido com alguém. Ter sido pré-julgado, ter sido caluniado, e aí? Vai achar o papelzinho agora onde? Na questão número 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta ao Espírito de Verdade. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem de tal maneira e de tal ponto que eles muitas vezes vos dirigem. Então, é a conexão que nós fazemos. Atraímos aquilo que nós pensamos. Um pré-julgamento, um bate-papo com alguém. Olha a maledicência. O que nós estamos atraindo? Não só do grupo, se tivermos num botequim tomando cerveja, por exemplo. Vamos falar dos homens, né? E aí? De quem que nós vamos falar hoje? Tem até uma historinha de um palestrante. Ele fala que para tentar se livrar dessa situação, ele combinou com os colegas que quando eles fossem no bar, eles iam ver quem é que começava uma maledicência primeiro. E eles chegaram à conclusão que acabou o assunto. E aí? Atração, né? A outra questão, número 467 do Livro dos Espíritos. Pode um homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam os seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. É a historinha dos amigos no botequim. Nós atraímos para nós aquilo que nós estamos dizendo, conversando, falando. E que tal nós fazemos uma boa conversa, então? Assunto tem. A outra questão, 642. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, porque cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Como nós ouvimos, né? Mas eu não fiz mal nenhum. Eu nunca fiz mal nenhum a ninguém. Só que se você não fez o bem, você deixou espaço para que o mal ocorresse. Embora você não fez mal nenhum, mas você deixou um vazio, o mal tomou conta. O mal é arrojado, né? Ele é ousado. Por isso que dá a impressão de que o mal domina, mas não é. É nós que damos espaço. Outra lição, né, que nós podemos tomar aqui, está na prece do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Qual é a tentação que nós temos de ouvir alguma conversa, ouvir alguma coisa? Normalmente nós podemos ouvir um bom comentário. É só nos conectar, só nos ligar para isso. Desse livro aqui, Agenda Cristã, além dessa frase, o mal não merece comentário em tempo algum, André Luiz cita algumas outras. Nós falamos do item 9, mas também tem assim: evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Então, morre aqui aquilo que eu ouvi de alguém. Falar do vizinho, falar de alguém, colegas de trabalho, em qualquer lugar. Morre aqui. É só não propagar. Por isso que o mal não merece comentário. Se eu morrer aqui em mim, não vai seguir em frente. Falar somente aquilo que é necessário. Se estiver conversando com alguém que começa a discorrer muito, quanto mais se fala, mais se prejudica. Mais faz com que o outro se sinta incentivado a continuar falando. Mas mais a gente faz mal para o outro. Como nós poderíamos dizer? Nós podemos regar uma planta com água quente? Sim, podemos, mas não devemos. Água quente mata a planta, embora nós estejamos regando a planta com água, só que ela é quente. Então, o falar demais, o falar mal, também prejudica. Então, para que nós continuemos com a nossa intenção de melhorar a cada dia, o que nós temos que fazer é
cultivar aquilo que nós temos dentro de nós. Nós temos tanta coisa boa dentro. Cultivar a delicadeza, o sorriso, a gentileza, um bom dia. O dia pode não ter sido para mim bom, mas se eu dizer para o outro não tem nada a ver do que eu estou passando. Muito bom dia, como vai você? Estou remoendo com alguma coisa, mas o outro não tem nada a ver com isso. Então, sejamos aqueles que fazem a conexão e faz com que nós nos sintamos atraídos nas coisas que nós temos que fazer. Ainda, com relação às frases do livro, ajude conversando, uma boa palavra auxilia sempre. Isso é a colocação do livro. Lembre-se de novo que o mal não merece comentário em tempo algum. Então ninguém se alimenta de comida ruim, ou ninguém toma banho com água suja, que é o que nós precisamos fazer para não divulgar o mal, para fazer com que ele morra aonde quer que nós estejamos, o que é que nós estejamos fazendo, estejamos falando. Existe uma colocação que é uma pequena história, chama-se, muitos de nós conhecem, muitos de nós ouviu, mas que cabe bem aqui para a fala de hoje. As 3 peneiras de Sócrates. Elas podem ser usadas para avaliar, então, pensamentos, crenças, objetivos, decisões que a gente toma. Mas vamos pensar assim, certa vez Sócrates estava lendo na praça um livro, quando chegou um rapaz para contar algo sobre alguém. Sócrates baixou o livro, ergueu a cabeça e perguntou para ele: o que vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? O rapaz perguntou: 3 peneiras? O que é isso? Vamos lá. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato. Caso tenha ouvido falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir o caminho e a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Melhora a comunidade? Pode ajudar o planeta? Aí Sócrates conclui: se passou pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo aqui. Que é o que eu havia comentado. Então, se nós nos propusermos a não divulgar o mal, em tempo algum, como diz a frase, em qualquer lugar, em qualquer situação, ou então usemos as peneiras do Sócrates, sem deixar de dar ouvidos a alguém que vem conversar conosco. Não quero papo com você, você só vai falar coisa ruim. Não, deixa falar. Aí você aplica as 3 peneiras. Que, vamos repetir aqui as 3 frases, né? Não as 3 frases. A verdade, a bondade e a necessidade. Se alguém vem contar alguma coisa, colocamos as 3 peneiras. Então, que essa lição da noite possa fazer com que nós continuemos na nossa jornada, continuemos no nosso caminho, filtrando, selecionando tudo aquilo que nós fazemos, assim como nós fazemos com a nossa alimentação. A nossa alimentação física é para o nosso corpo físico, para o nosso bem. Aquilo que nós fazemos depois, que é com relação a isso que nós falamos aqui, é o alimento do nosso espírito. Então nós podemos alimentar tanto o nosso corpo físico, viver bem, fazer atividade física, cuidar bem do corpo. Esse instrumento que nós recebemos de Deus para nós passarmos por mais uma encarnação e evoluirmos, aprendermos sempre. E também nós cultuarmos tudo aquilo que nós temos de propósito. Boas leituras, boas conversas, bons filmes, bons pensamentos, para que nós possamos alimentar os nossos 2 corpos, o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. Quando nós estivermos lá, já próximo de fazer a nossa passagem, nós tenhamos
consciência de que tudo aquilo que nós fizemos, principalmente para os dois corpos, né, nós possamos colher boa parte daquilo que nós plantamos aqui na terra. Então, que Jesus continue a nos abençoar. Vamos mais uma vez, de olhos fechados, fazer uma vibração. Primeiro, nós vamos vibrar para todos os lares, vizinhos desta casa que nos acolhe. Vibrar por todas as entidades que atendem os necessitados, hospitais, creches, asilos, penitenciárias, que essas nossas vibrações em forma de luz possam acolher todos aqueles que nesse momento, conectados com a espiritualidade principalmente, possam estar recebendo essas vibrações de luz. Vibremos por todos aqueles que ali internados passam por dificuldades, doenças, cirurgias, mas também vamos vibrar por todos aqueles que ali trabalham, sejam eles cuidadores, enfermeiros, médicos, bombeiros, socorristas, o pessoal da administração, o pessoal da limpeza, enfim, todas as pessoas que convivem com todas essas dificuldades, essas dores. Que as nossas vibrações acalentem todos os corações. Vibremos também pelo nosso planeta, principalmente por todos os países que nesses tempos lutam, mas lutam por disputas ideológicas, religiosas, políticas, que nós possamos fazer chegar aos dirigentes desses planetas uma luz, tentando iluminar os corações deles, para que eles consigam enxergar que todos estamos juntos, somos todos irmãos. Vibremos também pela nossa pátria, Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós, que aqui estamos, pedimos permissão para a espiritualidade, para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.